Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O tema de hoje vai ser socialização na infância, um tema extremamente importante, principalmente agora no contexto de pós-pandemia. A gente tem algumas perguntas, algumas dúvidas, algumas preocupações. As escolas estão recebendo muitos questionamentos dos pais nesse momento. Então esse vídeo é para você que está pensando sobre isso, que tem as suas dúvidas ou que gostaria de saber mais sobre esse momento da infância. Continue assistindo e aproveite o nosso conteúdo. A socialização na infância é um dos momentos mais importantes da vida de um indivíduo, se não o mais importante. Porque nesse momento muitas coisas estão sendo formadas: o caráter, a personalidade, o cognitivo, as habilidades socioafetivas. Tudo isso é o que nos torna humanos. É um processo que na pedagogia a gente chama de humanização do homem, ou seja, sem a socialização, sem esse contato com o outro, nós não nos tornamos homem por aquilo que sabemos: ser pensante, ser que sente, ser que dialoga, que fala, que pensa, que questiona. Então, essa fase da infância é esse momento de explorar, de descobrir, de desvendar aquilo que está ao nosso redor para nos descobrir, para nos constituir. E nesse interim é que a socialização da infância é um momento mais importante para nós. Outro em que você começa a estar num grupo com outras crianças. É muito comum acontecer algumas coisas e às vezes os pais ficam super preocupados, chateados com essas questões. Não fiquem. Por exemplo, mordida. Ai, meu filho mordeu na escola, meu filho foi mordido. Ai, poxa, por que meu filho faz isso? Gente, é normal. Sabe por que a criança morde? Para ela se defender. Ela tá aprendendo a expressar que ela não gostou de alguma coisa. E como ela ainda não constituiu todos os, como é que eu posso falar? Conexões cerebrais dela, ela ainda não tá 100% desenvolvida, ela expressa-se pelo corpo. O corpo da criança é o falar dela. Então ela pensa: como é que eu vou expressar que, poxa, eu não gostei disso? O bebê, a criança ali até 3 anos, ela morde, é impulsão. É como se um reflexo assim maior que nós. E por isso é normal. A criança, ela tá testando os limites dela, até onde ela pode ir, até onde ela não pode. Onde termina o espaço dela e começa o do outro. Por isso que é um momento tão importante. E a grande questão é que a pandemia tirou de muitas crianças esse momento. E a gente tem visto agora, e acho que isso também é uma preocupação dos pais, as crianças super egocêntricas, digamos assim. O que acontece? Elas têm tido muita dificuldade em dividir, em compartilhar, em reconhecer a emoção do outro. E por quê? Porque elas ficaram muito tempo privadas de crescer e esse pedaço do desenvolvimento tão preocupante, tão importante, ficou defasado. E por quê? Porque faltou a convivência com outras crianças, de forma que isso tem se demonstrado agora. Então, assim, o que também foi um fator que prejudicou? Com esse excesso de ficar em casa e também o home office, todo mundo nesse contexto, os pais acabaram se utilizando demais de tecnologia. E a tecnologia, ela não substitui a socialização. Por quê? Você concorda comigo que a interação que a criança vai ter, essa coisa dela ter alguma coisa que incomoda ela no outro, por exemplo, dividir um brinquedo, ela não vai ter no celular. Um celular, um videogame, um tablet não substitui as reais vivências que a criança precisa ter na infância, que é esse contato, essa coisa que realmente estimula ela, de alguma forma, para ela descobrir quem é ela. E acabou que muitas crianças ficaram privadas e agora isso tá, repercutindo e a gente tá tendo uma super dificuldade. Por quê? O afetivo, o emocional da criança ainda está para ser desenvolvido. E aí que entra os adultos, os professores, os pais, os colegas de classe. Então, se você está se perguntando de que forma eu posso ajudar o meu filho, eu vou te dar algumas respostas que vão ajudar você.
Então, se você é pai, mãe, tá sentindo que seu filho tá precisando desenvolver inteligência emocional, ou se você tá preocupado com o excesso de não que ele tem falado, não quero, não isso, não aquilo. Primeiro, não é normal, é a criança se individualizando. Tem uma fase entre os 2, no máximo os 4 anos, em que a criança ela precisa reforçar esse não, por quê? Ela está começando a entender que ela é um indivíduo. E para ela se sentir um indivíduo e não uma extensão da mãe, ela começa a negar, porque ela está tentando entender até que ponto ela pode ir. Isso é normal. Sobre a inteligência emocional, os pais, eles podem mediar, que é igual o professor faz, mas não intervir. O que significa? Você não vai intervir limitando ou mudando a experiência que seu filho vai ter. Você vai mediar, ou seja, seu filho está brincando no parquinho de, não sei, de bola, por exemplo. E aí começa a ter uma discussão. Você pode mediar isso, chega perto e fala: por que isso está acontecendo? O que você está sentindo nesse momento que está te deixando assim? E a criança, ela precisa ser estimulada a falar. E aí sim você media no sentido de, seu filho responde: eu tô chateado. Você tem certeza que você tá chateado? Você tá chateado? Você tá com vontade de chorar ou você tá tá com vontade de bater? Se for isso, você tá bravo, e começa a ajudar ele a nomear as emoções. Isso vai ser super, super saudável para a socialização dele. E essas mediações favorecem o desenvolvimento e a socialização da criança. Então, proporcione momentos de brincadeira. Por exemplo, brincadeiras, os jogos de imitação, eles são extremamente importantes. Então, a criança ela precisa estar brincando com outra sobre, por exemplo, cozinha, sobre casinha, coisas assim que estimulem ela. E aí você pode ir percebendo nesses jogos, observando como o seu filho está se expressando, que tipo de brincadeiras ele tem proposto para as outras crianças. E isso é um fator sensacional que vai influenciar totalmente, inclusive no adulto que ele vai vir a ser. Porque sem a inteligência emocional, a gente não consegue se conectar ao outro e nem à sociedade no geral em que a gente convive. Então a gente perde o controle um pouco daquilo que nos diz respeito, daquilo que somos nós. Por isso que a socialização na infância ela é extremamente importante, para que a criança ela se sinta contextualizada, ela aprenda a conviver e ela comece a intermediar os desejos dela. Não vai ser uma coisa, eu quero! Não, ela vai começar a sentir de que forma ela vai expressar o querer dela, quando o querer dela é oportuno ou não, né? Por exemplo, eu quero comer batata frita agora, 11 horas da noite. Não, não dá, né? Coisas assim. E isso só vai ser desenvolvido na mediação com o outro, nesse crescimento e desenvolvimento com o outro. Assim como esse momento de intermediar, essa habilidade de saber expressar aquilo que quer, ela também vai começar a desenvolver o sentido dela de proteção, autoproteção, que significa ela começar a sentir quem é amigo dela mesmo, quem não é, quais situações oferecem risco, quais não, em que momentos ela precisa se defender. E ela vai começar a ter recurso emocional e psicológico para se defender de uma maneira íntegra e eficaz, sem precisar usar o corpo, sem precisar se estressar. Então, gente, a socialização é extremamente importante. Não tirem isso dos seus filhos, não limitem eles, proporcionem a maior quantidade de brincadeiras com outras crianças que vocês puderem, e brincadeiras reais. Brincadeiras como a gente conhecia no nosso tempo de infância. Um polícia e ladrão, um pega-pega, amarelinha, corda, coisas que tornem a vida real. Tire um pouco esse costume da tela, do iPad, sei lá, 500 tecnologias que tem privado a criança de crescer, de vivenciar, de explorar, de saber por si o que é e o que não é a vida, entende? Então é muito importante que ela tenha essas experiências. Eu espero que a gente tenha ajudado vocês com esse tópico sobre como a socialização é importante, sobre como reverter alguns danos colaterais da pandemia.
E caso vocês tenham qualquer outra dúvida, demanda e pedido, digitem nos comentários que a gente vai trazer para vocês um vídeo falando sobre. E até a próxima. Um beijo!